Ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja com você, seja com sua casa, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Jeremias fica lá depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías e depois Jeremias. Nós vamos ler do capítulo 31, Jeremias capítulo 31. Nós vamos ler do verso 26 até o verso de número 34. Também está transmitido ali para você no tela. Isaías 31, dos versos 26 até o 34. Todos acharam? Diz assim: Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se desbotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comeram uvas verdes esbotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será uma aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirar do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a sua maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Até aqui, graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, em teu nome nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor fale através da tua palavra aos nossos corações, como o Senhor já tem falado. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, está conosco, fala conosco, age através de nós, quebranta os nossos corações, e essa é a razão de estarmos aqui, Senhor, te ouvindo. Precisamos ouvir a tua voz, por isso, fala conosco. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje finalizaremos, com a graça de Deus, a série de mensagem Preparação 2026. E eu queria finalizar essa série com uma notícia que eu ouvi algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás eu ouvi num veículo, que eu já nem lembro mais qual é, uma notícia de que um determinado local, um local rural, um homem foi investido num ataque de uma sucuri. O homem passou perto da sucuri, isso fica na cidade de Mococa, interior de São Paulo, e uma sucuri investiu nele, tentou atacar ele. Não chegou a pegar, não, mas o resultado foi que esse homem pegou essa sucuri, não devia ser um animal muito grande, e matou ela com mordida. Sim. Pegou a sucuri, matou ela com mordida na cabeça. Aí ela morreu. E quando eu li essa notícia, fiquei extasiado, como diz a música. E eu fiquei pensando, quem é o bicho? Porque uma sucuri investir contra alguém que passa perto dela, é na natureza da sucuri, como de qualquer outra serpente, concorda?
Mas não é da natureza do ser humano matar uma cobra mordendo a cabeça, principalmente, não é isso? Então me ocorreu, quem é o bicho nessa história? E quem é o bicho na nossa história? Na nossa história, quem é o bicho? Quem é a coisa? E é por isso que hoje o tema, o título dessa mensagem, que começa com preparação 2026, esse ano devemos romper. Nesse ano devemos romper. A gente começou essa série de mensagens dizendo que esse ano nós veríamos o agir de Deus. E nós avançamos na mensagem passada dizendo que esse ano deveríamos reorganizar prioridades. E hoje encerraremos com este ano devemos romper. Esse ano devemos, de fato, romper com tudo aquilo que faz de nós descaracterizados. Tudo aquilo que faz de nós pessoas coisificadas, gente que vai perdendo a característica humana, gente que vai perdendo a característica de gente, e gente que vai virando uma espécie de coisa. E essa é a principal definição de pecado, a coisificação do ser humano. O interesse do inimigo da nossa alma é que nos tornamos coisificados. Gente que abandona sua imagem de gente, imagem de Cristo em nós. Gente que é totalmente sem Deus. E quanto mais distante de Deus, mais coisas somos, mais coisificados somos. Talvez até mais bichos somos, como na notícia do homem que mordeu e matou uma serpente, uma sucuri. Quem é o bicho na história? Por isso a gente precisa, irmã e irmão, abandonar algumas coisas, abandonar algumas práticas, abandonar a nossa presença em determinados locais, abandonar até mesmo determinados relacionamentos que não é da parte de Jesus, da parte de Deus para a nossa vida. Relacionamentos abusivos, relacionamento baseado na violência não só física, mas também emocional, verbal. Devemos se afastar desse tipo de relacionamento. Uma vez eu vi um pastor defendendo que tem a esposa que sofre algum tipo de abuso, ela devia perdoar e devia continuar com o casamento. Eu falei para ele, eu concordo que nós temos que perdoar, mas você aqui e ele lá. Você aqui, ele quem sabe na cadeia, de preferência. Aí você perdoa ele lá na cadeia, longe dos perigos que sua vida corre num relacionamento desse tipo. E digo mais, falei para esse pastor, se eu descobrir que a mulher chegou na igreja para o pastor para dizer que está sendo abusada, sendo violentada por seu marido, eu denuncio o marido e o pastor que não fez nada. Ele não gostou muito não. Por que será? Mas é verdade. Nós precisamos abandonar algumas espécies de relacionamentos. Mas é claro, a mensagem não está falando necessariamente sobre isso. Mas nesse ano nós devemos romper com algumas coisas, irmãos. Não podemos levar mais um ano da forma que temos levado. Nós temos que entrar no ano de 2026, claro, sabendo, conscientes de que Deus está cuidando da nossa história, como foi falado na primeira mensagem dessa série de preparação. Devemos saber, Deus cuida da nossa história, Ele é o dono da nossa história. Devemos também saber, entrar no ano de 2026, sabendo que as nossas prioridades precisam ser reorganizadas. Nós precisamos cuidar daquilo que é importante na nossa vida, aquilo que toma a nossa primeira atenção. E eu provoquei a igreja no domingo passado, o que toma a tua primeira atenção? Eu fiquei preocupado se hoje ia vir mais alguém aqui, mas graças a Deus por você estar aqui. Porque domingo eu falei, a sua primeira prioridade, por exemplo, não é a igreja. Não é a escala do louvor. O líder do louvor, achei que ele ia dar bronca em mim, mas ele é espiritual também, ele entendeu. Mais importante é a nossa saúde do que a nossa escala.
mais importante é a igreja do que o funcionamento do templo. Foi o que o Senhor Jesus disse e ensinou perto de uma porção de gente que o seguia e que atropelava uns aos outros. O funcionamento do templo, o Senhor deu um exemplo, falando que aquele era o fermento dos fariseus. O funcionamento do templo era mais importante e prioritário com relação à vida com Deus, as pessoas a qual frequentava os templos, as sinagogas. Então, mais importante, meu irmão, do que a igreja local, do que o templo que a gente se reúne, o funcionamento que acontece aqui é a igreja de Jesus, a qual você faz parte. Você crê assim? Amém, graças a Deus. E no texto que nós lemos, é um texto muito interessante, é um texto, inclusive, muito falado, em especial em denominações de origem pentecostal, irmãos amados. Esse texto ele é bem elaborado em algumas dessas denominações. Mas esse texto é do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias ele profetizou de 627 a 586 antes de Cristo. Em alguns reinados, em mais de 3 reinados, ele profetizou em especial em Judá, mas quando Jerusalém foi levado ao exílio na Babilônia, então Jeremias também esteve profetizando em exílio. Por isso, ele é um profeta que ele tem um apelido carinhoso de o profeta chorão. Ele se lamenta, inclusive o próximo livro, depois do livro de Jeremias, é as lamentações de Jeremias, um profeta que lamenta, mas não é que ele lamenta a vida, ele lamenta o pecado de Israel, ele lamenta Israel ter que passar, por exemplo, pelo exílio para ser tratado. Então é um profeta muito, mas muito especial. E ele, quando ele chega nesse texto, é um texto muito importante, porque ele começa dizendo assim, no verso 26, eu acordei e eu olhei. Eu acordei e eu olhei. Eu abri os meus olhos. Eu tive um bom descanso, eu dormi bem, e eu acordei e olhei a minha vida. Eu parei de dormir, eu abri os meus olhos para o funcionamento da vida e notei algumas coisas. Ele começa dizendo isso. E ele começa dizendo isso, e aí com ele vai trazendo algumas lições para nós, e eu elenquei 3, como bom presbiteriano, e a primeira delas é, nesse ano, devemos romper com crenças limitantes. Neste ano, no ano de 2026, devemos romper com crenças limitantes. O verso 29 diz assim, naqueles dias, não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se desbotaram. Esse é um ditado israelense, é um ditado por causa de Êxodo 25 e 6, que eu vou ler já já. É um ditado que tem a ver com mais ou menos assim. Digamos que você, que tem filho, passa o dia comendo uva, passa o mês comendo uva, e aí o seu dente se desbota, fica um dente manchado. Esse ditado fala assim, os pais comem uvas verdes, mas o dente que mancha é o dente do filho. Então, o que está dizendo esse ditado? Está dizendo o que o Êxodo 20, versos 5 e 6 diz assim, não te prostrará diante deles, nem lhes prestará cultos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e até a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, por causa desse texto do livro do Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6, nasceu-se o ditado, o pai come uva e o filho que fica com o dente manchado. Então Jeremias está respondendo a esse ditado. Vai chegar os dias, e já chegou, a qual não poderá mais ser dito. Irmãos, parem de dizer isso, é o que Jeremias está falando. Parem de dizer que os pais comem uvas verdes
e os filhos é que ficam com os dentes desbotados, dentes manchados. E o que ele quer dizer com esse ditado? Uma coisa que os nossos queridos irmãos pentecostais chamam de maldição hereditária. O que significa a doutrina da maldição hereditária? Significa que o pai pecou, ou a mãe pecou. E a maldição deste pecado é transferido para as gerações, para o filho, para o neto, para o bisneto, de terceira até quarta geração. O nome dessa doutrina é maldição herdada, maldição hereditária. Ou seja, se eu tenho um pecado, por exemplo, da bebida, é uma maldição porque alguém antes de mim cometiu o pecado de descontrole da bebida. Então, por que eu tenho descontrole para a bebida? Porque talvez o meu tataravô era um descontrolado com bebida. E aí, o profeta Jeremias está falando, para com essa história. Já ainda no Antigo Testamento. Nós não estamos nem chegando no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus leva sobre si, na cruz do Calvário, todas as maldições, todas as nossas maldições. Nem chegamos lá ainda. Lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias está falando, para com essa história, para com esse pensamento de que seus pais comem as uvas verdes e seus filhos ficam com dentes manchados. Parem com isso. Parem com isso. Então, você vai me perguntar, pastor, poxa, mas como é que fica então o fato de eu ter dificuldade com bebida? O meu pai morreu de cirrose, o meu avô morreu de cirrose. É o que nós chamamos, irmãos, de modelos. Modelo limitante. Irmão, o meu cachorrinho aprende comigo. O Lewis aprende comigo e com a Rosemary. Quando a gente fala fica, ele fica. É um modelo de liderança. Então, o modelo, ele é muito importante. O fato de eu acompanhar o modelo familiar, o modelo da crença, o modelo qualquer, vai me colocar naquele rumo. Se eu acompanho o modelo tal, eu estou seguindo a agenda daquele modelo. E quando eu acompanhar um outro tipo de modelo, eu estou seguindo com a agenda de outro tipo de modelo. E é por isso, irmão, que tem uma porção de pastor que mete a mão na cabeça dos irmãos falando, eu rompo com a maldição da sua família. E no mesmo dia, se não mais tardar no outro, a pessoa ainda está repetindo mesmo. Porque não envolve, irmão, uma oração de um pastor, que, diga-se de passagem, não é mais poderosa que a tua, irmão. Porque quem ora em teu favor é o próprio Espírito Santo de Jesus com gemidos inexprimíveis, amém? Então vem de Deus, não vem do teu pastor. O teu pastor não tem o poder que você não tem, irmão. Em Cristo Jesus, nós somos iguais, amém? E tem uma porção de pastor que aprisiona a igreja dentro desse modelo. E por que o sujeito ora e a maldição, então, hereditária não acaba? Ué, mas não é em nome de Jesus? Porque modelos, irmãos, precisam ser rompidos racionalmente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, importa um culto que seja racional. Sabe de que forma você cultua o Senhor, meu irmão? Racionalizando a tua vida e colocando ela na presença de Deus. Porque quando você racionaliza, você fala, até aqui eu cheguei dessa forma. Eu preciso romper com esse modelo, eu preciso parar com isso. Eu preciso abandonar esse pecado de uma forma racional. E aí sim você se coloca na presença de Deus em oração. Senhor, tenho dificuldades com esse tema. Senhor, me ajuda com esse tema. E Ele vai te ajudar, irmão. Só que não pode não levar uma semana. Pode não levar um mês. Pode não levar um ano. Pode não levar 10 anos, irmãos. Modelos limitantes seria uma coisa que comece. Comportamento limitante, romper com comportamento limitante, é uma coisa que comece. E por vezes, irmão, vai levar muito tempo para você conseguir abandonar. Não desista. Mas que em 2026 você rompa com o modelo limitante. No nome de Jesus, que você rompa com comportamentos, com crenças limitantes. Não é da vontade de Deus que o pecado dos seus pais seja o seu pecado. Amém, irmão?
Não é da vontade de Deus que o pecado do seu avô seja o seu pecado. Amém, irmão? E isso, biblicamente, ainda no Antigo Testamento, o Senhor está dizendo, não falem mais isso. O Senhor dá o recado, então, para o profeta Jeremias dizer ao seu povo, parem com essa história. Mas digamos que você não acredite em Jeremias. Jeremias está apontando com esse texto, sabe para onde? Para Cristo Jesus. Ele está apontando para a cruz de Cristo. E nela, irmãos, ele se fez maldição. Porque está escrito, maldito aquele que for pregado no madeiro. E ele foi pregado no madeiro em teu lugar. Todos os seus pecados, todas as maldições que havia a seu respeito, irmãos, foram pregados em Cristo. Você está liberto no nome de Jesus. Amém? Um segundo ponto que nós precisamos romper no ano de 2026 são modelos comportamentais. Olha só. Uma coisa é crença limitante, modelo limitante. Modelo que faz a gente ficar paralisado. Outra coisa é comportamento mesmo. Ok? O verso 33 diz assim, essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu Deus. O meu Deus. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu Deus. Irmãos, essa parte do verso 33, eu porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, é para dizer assim, ó, nós não estamos falando mais de lei escrita na pedra. Não estamos mais falando de uma lei onde um homem sobe numa montanha, falando de Moisés, e ele escreve a lei e ele repassa essa lei de pais para filhos. É por isso que mais para frente ele vai falar, vocês não mais precisarão, não mais terão necessidade de explicar para o próximo toda essa lei que vocês vêm ouvindo. Porque essa lei estará no seu coração, que é a lei de Cristo, que é o Espírito Santo de Cristo que mora no seu coração, a partir do momento ao qual ele foi assunto aos céus e depois veio o Pentecoste. O Espírito Santo mora no seu coração. E é o Espírito Santo que diz a lei de Deus a respeito dele na sua vida. Então, irmãos, o comportamento segundo a lei, ele limita. Não sobra um. E a lei serve principalmente para isso. Para mostrar para você e para mim que se for para você ser salvo pela lei, não sobra um. Mas a lei que vai ser colocada no nosso coração e já está no seu, é a lei de Cristo, é a lei do amor. O nosso comportamento, irmão, não está mais ligado a um cumprimento de uma lei. Ele está ligado a uma verdade de que o Espírito de Deus mora em você. E aí, a gente vai aprender algumas coisas. O pastor Marcelo, em uma de suas mensagens há muito tempo, ele deu um exemplo que eu nunca mais vou esquecer. Uma moça casou e aí ela trouxe um peixe numa bandeja e esse peixe não tinha nem cabeça e nem cauda. Só estava o tronquinho do peixe numa bandeja. E aí o marido perguntou para a moça, por que você cortou a cabeça e a cauda do peixe? Ela falou assim, não sei responder. Vou ter que perguntar à minha mãe. E aí ela foi, mãe, o marido perguntou lá por que a gente corta a cabeça e a cauda. E sempre foi assim, eu não sei por quê. E ela, também não sei, tem que perguntar para a avó. E foi perguntar para a avó. Ô vó, por que corta a cabeça e o rabo do peixe? Não, porque na minha época a vasilha não cabia. Daí eu cortava a cabeça e o rabo. Daí tá lá a mãe com a vasilha que dá 3 vezes o tamanho do peixe, com a cabeça cortada. E a filha também. Então tem coisa, irmão, que a gente faz, que a gente tem que entender o motivo a qual a gente faz. Uma coisa, irmão, é o modelo que a gente vê de pai e de filho que faz a gente pecar. Outra coisa é a gente parar para pensar por que eu faço isso. Você sabe por quê? Porque se eu não parar para pensar por que eu faço isso, eu pego coisa que não é minha para mim.
Eu fujo da minha realidade. Homem é muito bom com isso. É uma condição chamada de dissociação. Dissociação é o seguinte, você vê aquela pessoa que está parada olhando para o nada. Ele está fugindo da realidade. Aí você pensa assim, ele deve estar pensando, sei lá, no futebol. Não, cara, ele só está pensando em nada. Ele tá em Nárnia. Ele sumiu dali, ele não está ali. Quando eu não raciocino a respeito do que eu faço, irmão, eu fico desassociado com a vida. Eu perco o controle daquilo que minha vida faz. E aí, o que acontece quando eu perco o controle do que minha vida anda, do jeito da minha vida andar? Eu pego o modelo de outros para a minha vida. Aí é o modelo, é a agenda, é o raciocínio dos outros que dirige a minha vida, irmão. E aí eu viro aquela massa de manobra, a qual a igreja tem sido vítima de um tempo para cá. A gente vira massa de manobra. A gente escuta o que os outros falam e segue. A gente não se prostra mais na palavra de Deus, entende o que o Senhor Jesus quer falar para nós. A gente só repete o que os outros falam. A gente só repete modelos comportamentais dos outros. E não é da vontade do Senhor que eu siga modelos comportamentais dos outros. Esses dias, estava fazendo a sonequinha de domingo à tarde, eu e minha esposa, né? E aí eu fui abrir o blackout. Daí ela falou assim, Daí eu falei assim, eu não gosto de dormir à tarde com tudo escuro. Daí ela perguntou, mas e eu? Aí eu falei brincando, desculpa, nós não gostamos de dormir à tarde tudo escuro. Nós não gostamos. Aí, claro, depois a gente organizamos ali como é que ficou. Se deixar, irmão, a sua opinião vira a minha opinião. Que foi a brincadeira que eu fiz com ela. Ela quis dizer, obviamente, e eu? Você está perguntando para mim do que eu gosto? E eu peguei, desculpa, nós não gostamos. Eu dizendo para ela que ela não gosta. É uma brincadeira, você sabe. Mas se deixar, essa brincadeira é verdade, irmão. Se deixar os outros falam para a gente o que a gente tem que pensar. Os outros falam para a gente no que a gente tem que crer. Os outros falam para a gente que jeito a gente tem que ser. E se deixar, os outros vão definir até quem você é. Uma vez, Charlie Chaplin entrou num concurso de imitadores de Charlie Chaplin. Ele ficou em terceiro lugar. Porque na opinião dos outros, você não serve nem para ser o que você é. Irmãos, eu estou fazendo isso em tom de brincadeira, mas isso é sério. Eu preciso ter clareza, porque a lei do Senhor, irmão, ela não está mais escrita na pedra, não é. A gente não vive os 10 mandamentos, irmãos. A gente vive Jesus. A gente vive a lei de Deus que mora em nós. A lei de Deus é aquele Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo do próprio Cristo e que dirige as nossas vidas para o bem. Nós precisamos, irmão, raciocinar o que o Espírito quer de nós. E aí sim, a gente romper com comportamentos que a gente tem tido e a gente não sabe nem porquê. Ouça, gente sábia. Ouça, gente sábia. Eu estou dizendo, a gente não pode andar sozinho. A gente tem que ouvir as pessoas, trazer as pessoas para o nosso oikos, para o nosso primeiro relacionamento, para a gente ouvir a multidão de conselhos. Mas, irmãos, antes de mais nada, abra a tua Bíblia. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim, normalmente uma Bíblia despedaçada pertence a alguém que não está. Normalmente, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a uma pessoa que não está caindo aos pedaços. Normalmente, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, de tanto ser lida, manuseada, recebida no coração, pertence a gente inteira. Gente que está bem, gente que está legal, gente que está com a razão no lugar, gente que está com os modelos corretos,
seguindo, vivendo modelos corretos de amor, modelos de misericórdia, modelos de vida segundo Jesus. Então, irmão, antes de trazer a sua vida para o teu primeiro oikos, para o teu primeiro relacionamento, abra a tua Bíblia. Tenha relacionamento com Deus. Veja qual é a vontade de Deus para a sua vida através da Bíblia. Irmão, em 2026, no nome de Jesus, nós precisamos romper com a coisificação que nós estamos caminhando em direção através daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E o que o Senhor tem para nos ensinar está na Bíblia. 2026, irmãos, leia a tua Bíblia. Mas não só isso. Não leia um texto gigantesco que no final dele você já não lembra o que está escrito. Pegue textos pequenos e aprenda o texto. Mas não só aprenda com ele, viva ele. Viva a misericórdia de Deus relatada na Bíblia de capa a capa, irmão. No nome de Jesus. E para terminar, nesse ano devemos romper com frutos dos traumas. Nesse ano, 2026, devemos romper com os frutos dos traumas. O verso 34 vai dizer assim: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei. Eu perdoarei a maldade e não mais lembrarei dos seus pecados. E isso, irmão, muda tudo. Jeremias está dizendo, haverá uma aliança, que ele está falando de Cristo Jesus, que é a aliança que você e que eu pertencemos, a igreja de Jesus pertence, é uma aliança que garante, é uma aliança garantidora de que os seus pecados foram perdoados, irmãos. Se você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, se você crê que ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para te perdoar, irmão, está perdoado. Os seus pecados, irmãos, sequer são lembrados. E quando eu perco a consciência de que os meus pecados estão perdoados, irmão, o que dirige a minha vida, na maioria das vezes, são frutos daquilo que eu sofri. São frutos de abusos. Abuso de qualquer tipo. São frutos de traumas. E o principal fruto de trauma, fruto de abuso, nós vamos falar de dois, mas o principal é a culpa. A culpa é o processo mais silencioso de nos coisificar. De nos tornar pessoas menos humanizadas. É o processo mais silencioso, porque normalmente é o tipo de coisa que você não fala para ninguém. E é aquele tipo de coisa que você não fala para ninguém e que vai transformando a tua alma. A culpa é o que eu faço, é com culpa que eu permito ser, por exemplo, usado por outros. É com culpa que eu me sinto diminuído pelos outros. E você não deve permitir ser diminuído pelos outros. Eleanor Roosevelt, que é a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, foi presidente de 33 a 45, ela tem uma frase que diz assim, a esposa dele, Eleanor Roosevelt, ninguém faz você se sentir inferior sem o seu consentimento. Vou repetir, Eleanor Roosevelt vai dizer que ninguém faz você se sentir inferior sem o seu consentimento. Mas qual que é o problema? A culpa paralisa os seus consentimentos. E é por isso que normalmente uma pessoa que tem algum fruto de abuso e que carrega culpa não consegue dizer não. Tem dificuldade extrema em dizer não. E depois sofre por não ter dito não, por causa da culpa. E como é que eu interrompo? Como é que eu rompo com isso na minha vida? Crendo que os meus pecados
E aquilo que fez eu sofrer, os meus traumas, a minha vida, o meu sofrimento, ela já foi perdoado. Já passou, o Senhor derramou sua graça sobre a minha vida. Eu não sou mais escravo do sofrimento, irmão. Irmã, você não é mais escrava. Você pode abandonar esse sofrimento. Você pode romper com isso hoje, irmã. Você pode deixar esse sofrimento no passado, porque o Senhor Jesus, Ele curou você, Ele levou sobre si os seus traumas. Você não precisa mais viver com culpa. Você sabe por quê? Porque o Senhor já perdoou o teu passado, irmão. E eu vou te falar uma verdade que agora você não vai gostar. Ele também perdoou o teu abusador. Você sabia disso? E esse é o segundo fruto do trauma. O justicismo. Primeiro é a culpa, que é a maneira mais eficiente e mais silenciosa de descaracterizar o ser humano, deixar ele coisificado, que é a definição de pecado. Primeiro foi a culpa. O segundo é o justicismo. O que é o justicismo? Eu vivi uma injustiça tão grande que agora eu não posso ver uma injustiça na minha vida que eu dou no meio. Só que normalmente, irmão, eu chamo de justiça uma coisa chamada vingança. Porque eu devo sim buscar justiça para o outro. Isso é evangelho. No evangelho eu busco a justiça do outro. Não é contra a minha injustiça. E quando eu me movo, colocando na conta do evangelho um justicismo, um sistema de justiça que não tem a ver com o fato de que o meu agressor também foi perdoado, irmão. Eu não estou vivendo o evangelho, eu estou vivendo a vingança. E eu não devo viver a vingança. Não existe um texto na Bíblia sequer que o Senhor vai permitir que você viva uma vingança, irmã e irmão. E é por isso que talvez você se incomodou tanto quando eu disse que também o seu agressor foi perdoado. Porque você não quer que ele seja perdoado. Você quer que ele morra. Você quer que ele morra e você quer que ele vá para o inferno ainda. E você quer que ele vá para o inferno morrendo. E você quer que ele, entendeu? Sofrendo. Mas não é isso que é evangelho, irmão. E o profeta Jeremias está dizendo, vocês precisam parar. Porque o motivo ao qual nós vivemos é um motivo que precisa ser humanizado. Nós precisamos viver na perspectiva da humanidade com Deus. É por isso que no Apocalipse você vai ver o número da besta, que é 666, que é o número de homem. Por que é o número de homem? O 6. Porque o homem foi criado no dia 6, lá no Éden. Então 666 é número de homem caído. Homem abandonado por Deus, que abandonou qualquer relação que demonstre Deus. Se 7 é o número da perfeição, 777 seria um homem perfeito, que é Cristo. Só que 666 é o homem abandonando todas as espiritualidades possíveis que se arremeta a Deus. Normalmente é o que nós falamos no culto anterior, que a gente que blasfema contra o Espírito Santo é o completamente coisa. E se eu quiser caminhar para uma marca de besta na minha vida, que é a marca do totalmente coisa, existe um caminho muito claro, irmão, que é eu abandonar o homem segundo Deus que ele quer que eu seja, a mulher segundo Deus que ele quer que eu seja, que você seja. E como é que eu abandono isso? Me tornando cada vez mais um ser coisificado, vivendo por culpa, vivendo um justicismo, achando que todo mundo deve para mim. E o texto está dizendo, eu esquecerei o teu pecado, a sua maldade será esquecida, mas não só a da sua nação.
Eu abandonarei a sua maldade, eu esquecerei ela, eu perdoarei ela. Irmão, para você viver uma vida plena no ano de 2026, a palavra é perdoa. A palavra é perdão, irmã. É perdão, irmão. Você precisa, irmão, para avançar e ter um ano diferente em 2025, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa romper com esse sistema de maldade ao qual você se esconde atrás, irmã. A qual você se esconde atrás, irmão. Você deve sim buscar uma justiça de Deus. Uma justiça social, que era o principal foco de Jeremias. Jeremias, ele era a pessoa que tinha o ministério da sua profecia contra a corrupção, contra a idolatria e contra a injustiça social. Você sabia disso? O ministério profético de Jeremias era contra a corrupção, contra a idolatria e contra a injustiça social. As três coisas que nós ainda vivemos até hoje. Ah, irmão, mas eu não sou idólatra. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu conheço mais evangélico idólatra do que católico, tá? Idólatra com outros tipos de ídolos, que não seja o de feitos com mãos humanas. Outros tipos. O dinheiro, por exemplo. A igreja evangélica no Brasil é conhecida como a igreja dinheirista. Pastores bilionários, irmão, que sentido que faz isso? Igreja com banco, irmão, que sentido que tem um negócio desse? É uma idolatria monetária. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai chamar de Senhor o dinheiro. Não é Satanás. E ele dá nome, ele fala que Mamon é o Deus do dinheiro. E qual é o Deus que a gente gosta, irmão? Do dinheiro. E mais uma vez, eu já falei isso no culto anterior, não acho que a gente não tem que ter dinheiro. Acho que o nosso dinheiro precisa servir o propósito do Evangelho. É isso. Irmã, no nome de Jesus, irmão, no nome de Jesus. Que nós sejamos pessoas conscientes de quem nós somos. Conscientes de quem nós deveríamos ser. Porque quando a gente não vive a vida a qual Deus queria que nós vivêssemos, a gente adoece. Carl Jung vai dizer, quando você desvia daquilo que você é, você adoece. Quando você desvia daquilo que você é, você adoece. Mas não o que você é de qualquer jeito. É aquele que você é segundo Deus. Segundo aquilo que o Senhor quer que você seja. Quando você se afasta da pessoa ao qual o Senhor Deus queria que você fosse, irmão, quer que você seja, você adoece. E você faz isso através de culpa, através de justicismo, você adoece. Você vira um ente adoecido. E é por isso que eu vi uma estatística esses dias, que clínicas psiquiátricas possuem em seu interior 70% de evangélicos. 70% da média de internos de clínicas psiquiátricas são evangélicos, irmão. Que sentido faz isso? Porque é um povo que não entende, que entende a religião do evangélico, o chamado crente, mas não é um povo que entende aquilo que Deus quer para a sua vida em Cristo Jesus. E quando um povo, dentro de uma denominação qualquer, entende o que Cristo Jesus quer para este povo, esse povo é liberto. Esse povo é liberto dos seus traumas. Esse povo é liberto dos seus comportamentos limitantes. E esse povo é liberto das suas crenças limitantes. Irmão, a gente tem que parar de viver no automático. Mas a gente também tem que parar de fazer as coisas afobadamente sem saber por quê. O beija-flor, aquele passarinho desse tamanhozinho, ele precisa necessariamente sugar sua comidinha, sua seiva, o dia inteiro.
para que ele tenha energia para não morrer durante a noite, quando ele para de bater asa. O nome disso é topor diário. Topor diário é o fato de eu correr atrás da minha vida, come, suga, só para não morrer. E o crente que não sabe para que vive, vive num topor diário. Ele não entende o propósito que ele vive. E você não é um beija-florzinho, aquele animal lindinho da criação. Você não é. Você pode viver a sua vida de uma forma plena em 2026. Você deve viver uma vida de forma plena no ano de 2026. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida e para a Igreja Presbiteriana Independente do Novo Horizonte. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, graças nós te damos, Deus, porque o Senhor quer que nós tenhamos um ano melhor. O Senhor se importa com isso. O Senhor se importa com a forma que eu vou viver meu ano de 2026. É da tua vontade que eu viva de uma forma plena. Não permita, Senhor, que a tua igreja viva num topor diário. Não permita com que a sua igreja viva numa dissociação, olhando para o nada, sem perceber a vida na sua realidade. Não permita. Que nós possamos ter a consciência de Cristo. Que a lei de Cristo que está no nosso coração, cravada nele, possa dirigir os nossos comportamentos. E possa desfazer toda a crença limitante que esteja aqui no nosso meio hoje. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Desfaça todo o trauma da minha irmã. Senhor, no nome de Jesus. Desfaça todo o trauma do meu irmão. Tudo aquilo que ele sofreu no passado. Perdoa. Tudo aquilo que ele causou no passado. Perdoa. Tudo aquilo que ele viveu em desagrado, Senhor, ao teu coração, à tua lei, a lei de Cristo. No nome de Jesus, perdoa. Que a minha irmã e que o meu irmão vivam uma vida plena no ano de 2026. Uma vida transformada, uma vida perdoada. Uma vida cujas suas maldades foram esquecidas. Pai, no nome de Jesus, que nesse momento toda a culpa vai embora. Todo o justicismo vai embora. Nesse momento, Senhor, que o seu Espírito Santo possa invadir os corações dos meus irmãos de uma maneira nunca feita antes. Transforma milagrosamente nossos corações, os seus corações. Transforme, Senhor, milagrosamente os nossos corações, para que nós possamos viver a tua vontade no ano de 2026. Nós somos preparados por isso, pelo Senhor. Agora nos ajude a viver. No nome santo de Jesus de Nazaré. Amém. Vamos ficar todos de pé, nós vamos cantar mais essa última música. Em seguida, nós vamos orar.